Vamos começar mais um Café com Análise e recebendo um convidado muito especial, na qual o Gaio vai nos apresentar pela proximidade que ele tem com o nosso convidado. Vamos, Gaio. Bom, a minha apresentação não teria como não ser plena de carinho, de admiração, né? Porque eu tive a honra de ser produtor dele na TVE, lá no início dos anos 90, no TVE no Carnaval. Fizemos um trabalho muito bonito, eu era produtor e repórter dele, né? E depois, no meu trabalho em rádio, eu produzi muitos encontros com ele na rádio, na TV Pampa. É uma alegria recebermos o doutor Antônio Carlos Cortes, que é advogado, militante do movimento negro, radialista, carnavalesco, e recentemente as nossas identificações ficaram maiores ainda, porque eu soube que ele também se tornou um psicanalista, né? E eu tive a honra de também participar do livro dele, que foi lançado no ano passado, que é A Alma do Carnaval no Espelho, pesquisa psicanalítica. Eu fiz uma parte lá que eu falei dos bambas, da orgia, né, encomendado pelo Cortes, e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, Antônio Carlos Cortes, então nos fale um pouco mais da própria apresentação, né, Alexandre? Pois é um prazer imenso estar com vocês aqui no café, porque a comunicação é de uma importância muito grande no sentido da multiplicação. Eu parto do princípio que, tipo Sócrates, né, guardando as proporções, eu só sei que nada sei, né? E ele tinha a mesma profissão da mãe dele, ele dizia, que a mãe dele era parteira, e ele partia ideias. Então, eu gosto muito de partir ideias com gente que eu tenho a oportunidade de aprender. Eu sou um eterno aprendiz. O Luiz Carlos da Vila, um dos maiores compositores da música popular brasileira e do carnaval, ele dizia o seguinte: sábio é aquele que diz que de aprendiz não passou. Eu sou um eterno aprendiz. Isso é muito interessante, Cortes, e o Alexandre já está acostumado com o nosso linguajar lacaniano aqui, né? Eu acho que se eu recebesse o Lacan agora, ele diria que o teu discurso combina com o próprio discurso do analista, porque o analista ele sai desse lugar de um saber, né? Ele não fica num lugar de maestria, ele é alguém que fica, né, na escuta, mas que imaginariamente o analisando nos coloca nesse lugar de suposto saber. Mas na verdade o saber mesmo é do inconsciente do analisando, né? E que vai haver um encontro de desejos com o do analista para que o processo de análise aconteça. Mas a gente ficou de falar do lugar simbólico do carnaval, né? E, Cortes, eu não sei se tu concordas comigo, mas eu me lembro que, algum tempo atrás, tinha um discurso muito intelectualizado de colocar o carnaval num lugar de alienamento, né? E que acho que não é procedente. Primeiro porque a questão do saber e da pulsão de saber está presente em toda uma cultura que vem, né, sobremaneira do africanismo na avenida, mas a gente tem tido muitas coisas importantes da política, da economia, né, da história. Então, de maneira nenhuma o carnaval pode ocupar esse lugar. Não sei, o nosso professor Alexandre, o que tem a dizer também para complementar esta instigação inicial, porque tu és abalizado para falar sobre isso. Eu colocaria um elemento a mais aí nessa problemática, na discussão cultural sobre a importância do carnaval, que é um pouquinho da preocupação que eu tenho com a apropriação econômica desse evento cultural popular, que aí ele perde muitas vezes o caráter de popular, como acontece no Rio de Janeiro, em detrimento, por exemplo, do que acontece no Nordeste, onde ele tem um efeito mais amplo, né? Eu tenho um pouco dessa preocupação, porque eu acho que nós temos no Brasil um problema sério de falta de identidade cultural. Acho que esse é um problema central desse país, né, e que muito fragmenta. E o carnaval, por incrível que pareça, junto com a seleção brasileira, é uma daquelas questões que tem quase que consenso, né? Então é importantíssimo para a gente conversar sobre ele, não, Cortes? Professor Alexandre, o senhor vai ao ponto diretamente, né? Aquela coisa que se diz que a luz de uma sala de cirurgia, né?
ou seja, vai direto no ponto. O Fernando Pamplona, um dos maiores carnavalescos e intelectuais brasileiros de todos os tempos, ele dizia o seguinte: o carnaval brasileiro vive de 3 grandes mentiras. A primeira grande mentira, que o carnaval brasileiro é carioca, aquela coisa da escola de samba. Segunda grande mentira, que o carnaval carioca é a escola de samba. E a terceira grande mentira, que a escola de samba é a primeira. E ele dizia exatamente isso, porque o carnaval em si, hoje, no Brasil, que é uma cultura vasta, ampla, o carnaval ele tem 2 momentos, assim, eu divido em 2 momentos. O carnaval competição, que é das escolas de samba do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de São Paulo, do Espírito Santo, competição. E o carnaval participação, que é esse carnaval que o professor Alexandre comenta, que é o carnaval lá da Bahia, o carnaval do Recife, isso, os blocos, tá? Só que os blocos, aí eu fico aqui, por exemplo, em relação a Porto Alegre, os blocos, veja bem, há um divisor, como disse o doutor Maico Guimarães, nosso colega radialista também, mas doutor em comunicação, ele disse o seguinte, que há uma divisão muito grande no carnaval do Rio Grande do Sul. Primeiro, jogaram o carnaval, o desfile das escolas de samba, que era no centro de Porto Alegre, para as savanas, como diz o Luiz Armando Vaz, lá no Porto Seco. Jogaram a negrada para lá. O carnaval era de negro, toca para lá. E prometeram, o Poder Público Municipal prometeu construir as arquibancadas. Até hoje não construiu. Lá estão os barracões, eu não gosto do termo barracão, mas só para ser didático, oficinas de arte, que eu costumo dizer, porque ali se constroem as alegorias bonitas, lindíssimas. E aí, o que aconteceu? Esse eixo do Carnaval do Centro ficou ocupado pelos blocos. E aí tu pega, por exemplo, o Bloco da Laje, e aí não sou eu que estou dizendo, mas é o Ronald Augusto também, um intelectual, diz o seguinte: no Bloco da Laje não tem gente da Laje. Ou seja, tu tem os negros aonde? Na bateria e um pouquinho aqui, um pouquinho ali. São poucos, tu tirando a banda da Saldanha, tu tirando me falta até a lembrança, mas tem o Bloco do Inho, do nosso amigo Inho, que é panela de samba. Né? Esses têm aí uma participação negra, mas tem lá as Virgens do Bolinha, lá no IAPI, mas são poucos. Então, tiraram os negros do seu eixo principal e jogaram para a savana. Então, isso é uma divisão. No próprio Rio de Janeiro, hoje tem, além dos desfiles das competições da Escola de Samba, que vem numa decadência, é claro que vende para a Rede Globo, vende para o mundo, né? E se diz, uma quarta mentira, Alexandre, se diz que é o maior espetáculo da Terra, mas se compara com que outro espetáculo essa forma de carnaval? Não tem como comparar. Aí diz que é o maior espetáculo da Terra, não é bem assim. Eu vejo a importância do Carnaval Competição do Rio de Janeiro, no que diz respeito a ensinar a própria história, quando tem um enredo forte, um enredo que, por exemplo, que falava do Tiradentes, dizia o quê? Joaquim José da Silva Xavier. No próprio enredo já está dizendo todo o nome do Joaquim, do Tiradentes, e está dizendo a data que ele morreu. Então, a criança que está lá fazendo, o jovem que está fazendo o seu vestibular ou o seu estudo em si, cai aquela questão de, peraí, mas tem um samba que diz isso. E ele tem a resposta. Então, a cultura brasileira, a educação brasileira deveria viver abraçada ao carnaval no sentido de ensinar a história. Né? Tem o Salgueiro, quando falou da liberdade, falava do quê? O abraço da maçonaria no que diz respeito à liberação, à absolvição, a acabar com a ditadura da escravização no Brasil. Então, tudo isso é importante. Se tu pegar um samba enredo histórico da Mangueira, do Rio de Janeiro, que diz assim: será que já caiu a liberdade? E aí vai contando todo aquela coisa. Hoje, o negro está aparentemente liberto, mas preso na miséria da favela. Pois é, eu fiquei pensando, te escutando, Cortes, escutando os questionamentos do Alexandre. A questão do carnaval, todas essas questões, elas estão dentro do contexto de uma sociedade que é capitalista e neoliberal, né?
Então, são contradições que existem em qualquer evento, em qualquer, né? Hoje, como está difícil para a gente ir num show, como está caro, né? Como existe uma questão de elitização do acesso à cultura. Bom, isso eu acho que é uma demanda para políticas públicas de cultura, né? Que se popularize. E eu tive o prazer de saber mais do nosso carnaval aqui quando eu trabalhei contigo, porque a gente vê que não temos o luxo que tem no Rio, mas eu vi muita arte, muitos ritmistas, muita gente que sabe fazer fantasia bonita, que sabe tocar, que sabe cantar, né? Então, nós temos isso. O nosso carnaval aqui, desde aquela época, a gente já se perguntava por que ele não pode ser o carnaval do Mercosul, né? Exatamente. Veja bem, ó, num dos meus livros, que aqui está, o Degraus da Vida, eu reproduzo um pensamento do José Montelo. E ele diz: é preciso que as pessoas percebam que a escola de samba é uma demonstração de cultura, por vezes mais requintada, aquilo que tu falou, Gaio, do ponto de vista da escultura, da apresentação, do colorido, da música, do balé, uma invenção e a sua sublimação. E entra aquela coisa assim, da sublimação lá que o Freud contava no que diz respeito à sexualidade, e que está presente, mas é uma sublimação no sentido do poder da energia que sobe, aquela pulsão, né, que sobe. Então, eu vejo da seguinte forma, eu narro isso nesse livro que tu comentou, nesse recente livro que eu lancei, que é A Alma do Carnaval no Espelho, a pesquisa psicanalítica, onde eu falo da ocitocina e da serotonina. Por que eu falo da ocitocina? Exemplificando. Eu tenho uma crítica muito forte à psicanálise em si, porque a psicanálise nunca deitou um olhar sobre a cultura do carnaval em si, né? Distinguia, porque assim, não é cultura, a cultura popular não é cultura. É outra coisa, mas não é cultura. É um ranço daquela visão ranço, onde da elite. A análise que se calcou no início, né? Isso. Então, a ocitocina, por exemplo, e um puxador de escola de samba, teve um ensaio maravilhoso e tal, e ele saiu satisfeito da vida, houve um entrosamento com a bateria, com o canto, com as cordas e tal, ele saiu feliz da vida do ensaio. E aí, ele foi passar num desses driving da vida aí, e aí fazer um lanchinho, né? Terminou lá pelas 5h30 o ensaio, e ele foi fazer um lanchinho ali e tal, e entrou com o carro dele ali. E aí, quando foi passar na cancela de pagamento, ele olhou e tinha uma senhora no carro de trás. Ele disse para a moça do caixa ali: cobra o meu e cobra o dela aí de trás. Não precisa dizer que fui eu que paguei, nem nada e tal, tudo, e vamos embora. Tá? Pagou e foi embora. No momento que ele fez isso, ele liberou dentro dele a ocitocina, da alegria, do bom humor, que se espalhou. Ele contagiou aquela menina do caixa, aquela pessoa que estava no carro de trás. Mais do que isso, estou resumindo para ser objetivo. E ele tinha depois uma apresentação num clube da Grande Porto Alegre, à noite. E aí ele foi para um hotel próximo da cidade ali, e nesse hotel descansou um pouco e tal. No café da tarde, ele olhou e viu que tinha 3 senhoras sentadas a uma mesa, e ele achou uma das senhoras muito parecida com a mãe dele, que havia falecido há cerca de 2 meses. E ele, ainda contaminado pelaquela alegria da ocitocina, ele pegou e pediu licenças a elas e pediu: dão licença que eu pague o café de vocês aqui. Sim, tudo bem e tal. E ele pagou. E aí uma das senhoras olhou para ele assim, só um pouquinho. Quando tornou a mesa, levantou e disse: tu é muito parecido com o filho meu que eu perdi há 2 anos. Permita que eu te dê um abraço. Que coisa mais linda. E ele deu um abraço, e ela abraçou ele, e os dois choraram. E o pessoal que estava em torno ali no café levantou e aplaudiu. Aplaudiu como aplaudiram a Glória, a nossa grande repórter, Glória, falecida recentemente, um espetáculo bonito, todas as redações da Rede Globo aplaudindo a Glória Maria. Né? Então, essa energia, né, de empatia que as pessoas têm junto com a serotonina, libera este hormônio que favorece como ferramenta fundamental da angústia,
da ansiedade, do medo, e pode ser acionado como ferramenta mental. Eu costumo dizer ainda mais que o caminho de Santiago é muito bonito, mas o caminho principal que se faz dura 33 centímetros, vai da mente ao coração. Cortes, quando tu inicias a tua narrativa agora, tu fala de um conceito que a gente estuda pouco, porque tem coisas ocultas do Freud ainda sobre sublimação. Mas o que eu achei interessante, que era algo que eu queria trazer, é que eu acho que a partir do que tu traz, tu já desconstrói aquela visão reducionista de que o carnaval é só das pulsões sexuais. Não, né? Isso, tem exato. De saber, a pulsão escópica, que é do encantamento, não é? E tu vê o quanto tem de sublimação nessa alegria, nessa solidariedade, não é? Então, é importante que a gente pense o carnaval por vários ângulos, não apenas por uma visão só, né? De algo que é só para liberar o que é do sexual, dos instintos, né? E até uma certa violência que não aconteça. Mas aí nós temos que ter, né, organização, tem que ter políticas públicas de segurança, enfim, né? Mas não reduzir o carnaval apenas com aspecto. Essa que é a riqueza do carnaval, na minha opinião. Né? E tu mencionou o Freud, e o Freud já dizia, né, que no carnaval as pessoas se desvestem da fantasia que vestem o ano inteiro. É verdade. E aí, claro. O que acontece isso? Por quê? Tu mencionou da violência, por exemplo. Se eu estou indo fora do carnaval, na Rua da Praia, e encontro o Alexandre, nós não nos conhecemos, e batemos ombro com ombro, um para, olha para o outro, e conforme já sai uma briga ali. Né? Agora, se é carnaval, tudo bem, numa boa, vai. Ou seja, tu está desarmado. Né? E o professor Caon, quando eu mencionei esse aspecto o professor Caon também tem contribuição comigo aqui no livro, ele diz o seguinte: mas essa máscara que é retirada no carnaval, segundo Freud, será que atrás desta máscara, Alexandre e Gaio, telespectador, não existe outras máscaras? Tá bom, aí tu tá fazendo uma provocação extremamente analítica, né? Que é fazer a metonímia do desejo, com certeza, né? É aquela história da cebola, né? Isso é uma demanda para a clínica, né, Alexandre? E o carnaval como busca da minha essência, né?